Bom, esses encontros são sempre importantes para falar desse tema e eu tenho procurado falar, tenho atendido todos esses convites, tenho participado de universidades, bienais, eu próprio como professor em sala de aula, meus alunos que, enfim, estão se aventurando aí pela pesquisa também, têm interesse em saber e falar dessa polêmica, dessa batalha das biografias, no meu caso como um testemunho, né, de alguém que estava na universidade ainda, na graduação, alimentou um sonho, escreveu um livro sobre a música brasileira, a partir da identificação de uma lacuna na historiografia, busquei realizar esse sonho, trabalhei nesses livros, pesquisando finais de semana, enfim, nos intervalos, consegui publicar. Essa publicação enfrentou o embate de uma instituição poderosa que foi Roberto Carlos, fomos por esse embate, a polêmica no Brasil, a mudança da lei. Então, acho que relatar essa história e dar esse testemunho para esses alunos, eu acho que é sempre positivo, né? Eles que estão aí também alimentando sonhos, pensando num tema, enfim, eu noto isso, eles sempre me perguntam, professor, estou pensando em fazer isso, fazer aquilo, tal, e eles mesmos dizem assim, é bom saber dessa sua luta, no sentido de que mostra que se nós nos concentrarmos, é possível realizar também, né? Certo. E falar dessa luta por maiores liberdades públicas que acabou ajudando a nós todos, né? Eu acho que agora um pesquisador fica mais tranquilo na sua pesquisa, sabendo que ele pode publicar esse trabalho, que não vai ser simplesmente atacado lá na frente porque a história não foi autorizada. Eu acho que nós viramos essa página e ainda bem. Ainda bem. Paulo César de Araújo, outra pergunta, você falou muito bem durante a palestra, são 2 pesos, 2 medidas, os censores, o incrível, os censores de hoje sobre biografias são aqueles, como Chico Buarque e tantos outros, que lutaram contra isso e hoje estão aí fazendo o papel do censor, né? Isso realmente é uma coisa paradoxalmente complicada, né? Sem dúvida, esse capítulo da história de Chico, de Caetano, de Gil, realmente é um capítulo complicado. E é uma história que ainda está por ser analisada, porque isso nos surpreendeu a todos, né? Ninguém esperava que Chico, Caetano, Gil, Milton, Marisa Monte fosse se aliar a Roberto Carlos nessa causa tão obscurantista, tão retrógrada de dizer que a história é um patrimônio particular, de que teria que haver autorização para se publicar um livro de história, que a biografia é um livro de história. Mas enfim, eles escreveram esse capítulo na própria história deles, e isso está por ser estudado ainda, o que levou Caetano, Gil ou Chico a tomar essa decisão. O que nos coube foi lutar contra isso, né? Tentar avançar o entendimento de que a biografia é um livro de história, de que a Constituição garante a liberdade de expressão, e o STF acabou reconhecendo isso naquela votação histórica. Mas isso ficou registrado, é um capítulo a mais agora na história de Caetano, de Chico ou de Gil. Um capítulo não muito positivo para eles, mas que aconteceu, hoje é história, e a história vai cuidar disso também. Você falou, Roberto Carlos tem na biografia como sendo o último censor. É complicado, né? É triste, né? Roberto Carlos, nesse momento, ele é o último censor do Brasil. Do Brasil. E Roberto Carlos em Detalhes é o último livro proibido. Por isso que às vezes eu me pergunto até quando o Roberto Carlos vai querer continuar carregando esse título. Ele que conquistou com tanta dificuldade o título de rei da música popular brasileira, carregar também esse título de último censor do Brasil. Você não teve contato mais nenhum com ele desde quando? Não, desde a audiência. Desde a audiência. Na Câmara. Isso lá foi em 2007. 2007. Então, nunca mais tive qualquer contato com ele. Enfim, o embate foi público, as nossas manifestações também, mas ele lá e eu aqui, né? E qual a sua opinião hoje sobre Roberto Carlos? Bom, a minha opinião em relação ao artista Roberto Carlos não mudou por causa da proibição do meu livro, por causa do processo. Eu não acho que Detalhes ficou uma música feia porque ele me censurou, ou os discos dele deixaram de ser importantes. Então a obra dele, a intervenção dessa obra na música brasileira, isso que eu escrevi no livro Roberto Carlos em Detalhes, continua valendo. Agora eu não posso poupar o Roberto Carlos censor, isso não. Aliás, ele foi objeto desse meu segundo livro, Réu Rei. Nesse livro eu analiso mais uma vez a obra do Roberto, mas falo também do Roberto Carlos censor, o Roberto Carlos que defende uma visão patrimonialista da história.
Então eu separo bem as coisas. Um é o Roberto Carlos, cantor, compositor. Outra coisa é o Roberto Carlos, censor de livros. Uma visão conservadora sobre a produção historiográfica. Então é isso. E eu acho que esses dois Robertos estão representados nos livros que escrevi, especialmente no segundo, O Réu e o Rei. Ô Paulo, mas já há a possibilidade de que você fala na trilogia e vem um terceiro livro aí, e quando você fala na pergunta, quer dizer, que pode sugerir o nome do livro, você fala Roberto Carlos, um pouco mais em detalhes. Não, porque na verdade será que vai seguir por aí? O livro ainda não tem um título, não. Né? Eu estou escrevendo o terceiro livro sobre o Roberto e aí completo realmente uma trilogia. Roberto Carlos em detalhes, O Réu, o Rei, e esse terceiro livro que eu falei um pouco brincando assim, Roberto Carlos com mais alguns detalhes. É uma brincadeira com a trilogia de Sérgio Leone por um punhado de dólares, por alguns dólares a mais, né? Isso. Então eu falei assim, por alguns detalhes a mais. E sai quando? Bom, isso vai sair no ano que vem. O ano que vem. Eu já estou trabalhando, trabalhei nesse livro esse ano inteiro. Eu já tenho uma pesquisa pronta praticamente, né? Porque é basicamente a pesquisa que eu usei no outro livro. E agora é o trabalho mesmo de redação, que para mim é o trabalho mais difícil, né? Para mim é muito mais difícil escrever do que pesquisar. Então é um trabalho, essa parte da escrita é sempre mais complicada. Mas é o que eu estou fazendo basicamente. O segundo livro você levou quanto tempo para escrever? O segundo livro que eu publiquei em 2014, eu comecei ali uns 5 anos, 4 para 5 anos. O primeiro, que foi o censurado, levou, você falou, em torno de uns 15? 15 anos de pesquisa. 15 anos de pesquisa. Mas trabalhando no livro ali uns 4 anos também, assim, na redação, né? Mais diretamente na redação. E esse terceiro já está em quanto tempo de pesquisa e trabalho? Esse aqui, como a pesquisa dele já está praticamente pronta, né? Que eu estou usando a pesquisa que eu realizei para o Roberto Carlos em detalhes. E eu usei só uma parte dessa pesquisa, então tem muita coisa ali que eu não usei ainda e vou poder usar agora. Então, nesse sentido, é um livro que eu tenho basicamente o trabalho de escrever. Então, nesse sentido, vai ser um livro mais rápido do que for nos outros, né? Perfeito. Eu tive que partir praticamente do zero. Tá certo, eu agradeço ao Paulo César Araújo, né? Falando aqui para o Unigran Rio Online. Muito obrigado a você. Eu que agradeço, foi ótimo estar aqui, participar desse debate, ouvir todas as perguntas e aqui nessa conversa com você. Até uma próxima.